A porta bateu contra a parede com um estrondo seco que fez a poeira dançar na réstia de luz do fim de tarde. Vanessa parou na soleira, o rosto torcido em uma máscara de nojo evidente, as narinas dilatadas. Essa casa cheira a velha. Sério, quando é que você vai morrer para a gente poder respirar em paz? Bruno desviou o olhar para o chão, encolhido contra o batente. Sou Irene, 72 anos. Desde que fiquei viúva, sobrevivo restaurando documentos e livros antigos na minha mesa. Eles tinham certeza de que o imóvel já lhes pertencia pelo simples cansaço do tempo. Ignoravam por completo o teor das pastas que eu guardava no fundo falso da minha gaveta. O silêncio que se seguiu à pergunta da minha nora foi denso, quase palpável. Ela não esperava uma resposta, apenas queria ferir. Vanessa sacudia a mão de unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho na frente do rosto, como se tentasse afastar uma nuvem invisível de contágio. O perfume dela, uma fragrância doce e enjoativa de baunilha sintética com flores artificiais, invadiu o meu santuário, brigando violentamente com o aroma quieto e digno de papel envelhecido, cola de metilcelulose e encadernações de couro que definia o meu espaço de trabalho. Eu segurava uma espátula de osso, a mesma que usava há mais de 20 anos para alisar vincos teimosos em páginas fragilizadas. Minha mão não tremeu, não vacilou 1 milímetro sequer. Pousei a ferramenta sobre a base de corte verde com uma precisão cirúrgica, alinhando-a perfeitamente paralela à borda da mesa. Só então levantei os olhos. Procurei o rosto do meu filho. Bruno, o menino que eu e Silvio criamos com tanto sacrifício, estava ali, meio escondido no corredor, os ombros caídos em uma postura de derrota permanente. Ele não corrigiu a esposa. Não levantou a voz para defender a mãe. Apenas transferiu o peso do corpo de um pé para o outro, os olhos fixos no rodapé de madeira, esperando que a tempestade passasse logo para que ele pudesse voltar para o conforto do sofá. Aquele silêncio covarde doeu mais do que o grito dela. Era a omissão que confirmava a cumplicidade. Em breve, minha nora, eu respondi com a voz mais mansa e nivelada que consegui encontrar dentro do meu peito. Muito em breve. Vanessa bufou, revirou os olhos pintados e girou nos calcanhares, marchando de volta para a sala de estar com passos duros que faziam o piso de peroba ranger. Bruno murmurou um pedido de desculpas inaudível, um som mastigado que não significava nada, e seguiu a mulher como um cão adestrado. A porta foi puxada de volta, mas não trancada. Fiquei sozinha com o eco daquela pergunta flutuando no ar viciado. Como havíamos chegado àquele ponto? Quando Silvio faleceu, há 5 anos, esta casa de 4 quartos parecia grande demais para uma pessoa só. O silêncio da viuvez era pesado, mas era um silêncio limpo, respeitoso. Nós havíamos construído esta vida tijolo por tijolo. Então, há 8 meses, Bruno perdeu o emprego na empresa de logística. A loja de roupas de Vanessa nunca deu o lucro que ela ostentava nas redes sociais. E logo, eles não conseguiram mais pagar o aluguel do apartamento no bairro Nobre que faziam questão de habitar. Vieram até mim com malas, lágrimas ensaiadas e um plano supostamente provisório. Era só por alguns meses, eles garantiram. Apenas até Bruno se reerguer e encontrar uma nova colocação. Eu abri minhas portas. Esvaziei o quarto de hóspedes, guardei minhas coisas de costura que ficavam no armário do corredor, abri espaço na despensa. Lentamente, os poucos meses se transformaram em uma ocupação por tempo indeterminado. E a ocupação virou uma invasão silenciosa. As mudanças começaram pequenas, quase imperceptíveis. Uma marca diferente de café que eu não gostava substituindo a minha. A minha poltrona favorita de leitura, aquela onde Silvio costumava sentar para ler o jornal de domingo, foi arrastada para um canto escuro para dar lugar a uma televisão imensa de tela plana. Depois, as fotografias emolduradas da nossa família, que enfeitavam o corredor, começaram a desaparecer, substituídas por quadros abstratos e frios que Vanessa comprava pela internet. Minhas xícaras de porcelana, herança da minha avó, foram empurradas para o fundo do armário mais alto, trocadas por canecas grossas com frases motivacionais em inglês. Eu não revidei. Eu recuei. Sou uma mulher que conserta páginas rasgadas,
que junta fragmentos do passado para que não se percam. Acreditei, na minha ingenuidade de mãe, que poderia preservar os laços da nossa família cedendo espaço. Confinei-me cada vez mais ao quarto principal, que eu havia transformado no meu ateliê de restauração. Tornou-se o único lugar onde o ar ainda me pertencia e onde a memória do meu marido não havia sido apagada. Meus dias eram gastos sob a luz forte e branca de uma luminária de aumento. Eu trabalhava com pinças de ponta fina, papel japonês translúcido e pasta de amido de trigo. Clientes de longe me enviavam diários arruinados pela umidade, cartas de amor manchadas de bolor, certidões de nascimento rasgadas pelo descuido. Eles confiavam em mim para salvar o que o tempo e a negligência haviam quase destruído. Vanessa odiava o meu trabalho com todas as forças. Ela o chamava de mexer com lixo de gente morta. Ela odiava o cheiro do papel antigo, o odor terroso dos livros que haviam sobrevivido há décadas. Para ela, o novo era sempre superior. Ela não compreendia que o verdadeiro valor das coisas muitas vezes se esconde sob camadas de poeira e esquecimento. E ela, com toda a sua arrogância superficial, certamente não compreendia o valor dos papéis que eu mantinha trancados na última gaveta da minha pesada escrivaninha de carvalho. Quando Silvio recebeu o diagnóstico terminal do médico, nós não ficamos apenas chorando abraçados no escuro. Nós fomos práticos, nós planejamos. Conhecíamos as fraquezas do nosso filho. Sabíamos que Bruno tinha um coração influenciável e uma espinha dorsal maleável, facilmente moldada por quem gritasse mais alto ou exigisse mais. E já conhecíamos a ambição desmedida de Vanessa. Por isso, fomos a um advogado de confiança. A casa não ficou simplesmente no meu nome como uma herança comum a ser dividida futuramente. Estabelecemos uma estrutura jurídica muito específica, uma cláusula de usufruto irrevogável combinada com um contrato de gaveta que ditava exatamente o que aconteceria com a propriedade caso eu fosse coagida, desrespeitada ou se a convivência se tornasse insustentável. Vanessa presumiu, em sua ignorância cega, que por eu ser uma viúva idosa e quieta, a casa naturalmente cairia no colo deles no momento em que eu parasse de respirar. Ou, melhor ainda para os planos dela, no momento em que conseguissem me convencer a me mudar para um asilo. Eles vinham soltando indiretas venenosas há semanas, deixavam folhetos de residenciais para a terceira idade espalhados pelo balcão da cozinha. É para a sua própria segurança, mãe, Bruno repetia, papagaiando o roteiro que a esposa escrevia para ele. Esta casa é muito grande. Dá muito trabalho para a senhora manter sozinha. Lá você teria companhia da sua idade. Depois que a porta se fechou e os passos pesados dela sumiram no corredor, eu não chorei. O tempo para lágrimas havia se esgotado meses atrás, na primeira vez que vi Bruno jogar fora as ferramentas de jardinagem do pai porque ocupavam espaço demais na garagem. Olhei para o registro de batismo do século XVIII sobre a minha mesa. O rasgo central estava remendado. A página estava inteira novamente. Meu trabalho ali estava feito. Tirei o meu avental de lona crua, dobrando-o com cuidado e pendurando-o no gancho atrás da porta. Caminhei até o pequeno guarda-roupa de mogno que Silvio havia arrematado em um leilão de antiguidades. Escolhi um vestido azul marinho de corte reto, o mesmo que eu costumava usar em reuniões importantes no banco. Fui até o espelho do banheiro. Escovei meus cabelos grisalhos com movimentos firmes, prendendo-os em um coque baixo e seguro na nuca. Calcei meus sapatos pretos de couro, os mais confortáveis e silenciosos que eu tinha. Voltei para a escrivaninha. Peguei a pequena chave prateada que ficava escondida dentro de um pote de cerâmica cheio de clipes de papel. Destranquei a gaveta inferior. O mecanismo de metal estalou de forma seca. Retirei lá de dentro um envelope pardo, grosso e pesado. Ali estavam os documentos que o Dr. Mendes e eu havíamos preparado há meia década, aguardando apenas a minha assinatura final para ativar a cláusula de proteção e transferência de poder. Coloquei o envelope dentro da minha bolsa de couro estruturada. Olhei para o relógio de pulso. Eram 2:30 da tarde. O cartório fecharia apenas às 5. Eu tinha tempo de sobra. Abri a porta do meu quarto. A casa estava mergulhada em uma quietude falsa, quebrada apenas pelo som estridente de um programa de fofocas na televisão da sala. Caminhei pelo corredor,
meus passos deliberadamente leves, quase fantasmagóricos. Passei pela cozinha. A pia estava transbordando de pratos sujos do almoço deles. Uma metade de abacate começava a escurecer no balcão de mármore, abandonada ao lado do meu azeite importado, que estava sem a tampa. Não parei para limpar. Não fechei o vidro. Meu tempo de limpar a sujeira que eles deixavam para trás havia terminado definitivamente. Ao chegar ao hall de entrada, lancei um olhar rápido para a sala de estar. Vanessa estava esparramada no sofá que compramos com as nossas economias, rolando a tela do celular com uma fúria impaciente, os pés calçados com chinelos sujos apoiados sobre a delicada mesa de centro que Silvio havia esculpido à mão. Bruno dormia na poltrona reclinável, a boca levemente aberta, o peito subindo e descendo em um ritmo preguiçoso. Eles não notaram a minha presença. Para eles, eu já era um fantasma, uma mobília velha que apenas ocupava espaço e cheirava a pó. Girei a maçaneta da porta da frente em completo silêncio. Saí para a varanda e deixei que o ar fresco e cortante da tarde batesse no meu rosto. Puxei a porta atrás de mim. A fechadura estalou com um clique metálico e definitivo, separando o meu passado do futuro que eu estava prestes a desenhar. A caminhada até o escritório do Dr. Mendes levou menos de 20 minutos. O bairro havia mudado ao longo das décadas. Prédios altos espremendo as casas antigas, mas as calçadas de pedras portuguesas ainda eram as mesmas. Eu respirei fundo, sentindo o contraste agudo entre a atmosfera sufocante da minha própria casa e a liberdade da rua. Eu pensava nas palavras exatas de Vanessa. Essa casa cheira a velha. Ela tinha razão. Sob um certo ponto de vista. Cheirava a história, a resistência, a coisas que foram feitas para durar e suportar o desgaste do tempo. Ela apenas não tinha a profundidade necessária para apreciar esse aroma. Quando cheguei ao prédio comercial, o porteiro tocou a aba do cap. Boa tarde, dona Irene. O Dr. Mendes já me avisou que a senhora estava a caminho. Agradeci com um aceno e entrei no elevador. O escritório no quarto andar cheirava a cera de piso e café fresco. O advogado, um homem da mesma geração que a minha, com olhos perspicazes e gestos contidos, levantou-se assim que entrei. Sentamo-nos diante da sua ampla mesa de vidro. Tirei o envelope pardo da bolsa e o deslizei pela superfície polida. Ele abriu, revisando as folhas com uma eficiência silenciosa. A senhora tem certeza absoluta disso, Irene? Ele perguntou, baixando os óculos de leitura para me encarar. Uma vez que estas assinaturas forem reconhecidas e o documento protocolado hoje, a reversão de posse da parte disponível é imediata. O usufruto vitalício e exclusivo da casa principal fica blindado. Eles terão exatamente 30 dias legais para desocupar o imóvel, sem direito à contestação. Lembrei-me do abacate apodrecendo na pia. Lembrei-me do silêncio do meu filho. E, acima de tudo, ouvi o eco estridente daquela pergunta no meu próprio quarto. Quando você vai morrer? Peguei a caneta tinteiro que o advogado me ofereceu. A tinta escura fluiu macia sobre as linhas pontilhadas. Assinei meu nome com a firmeza de quem restaura o que está quebrado, cortando fora a parte apodrecida. Eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida, respondi, fechando a tampa da caneta. A tarde estava apenas na metade, e o relógio agora corria contra eles, sem que fizessem a menor ideia. O som do carimbo batendo sobre as minhas assinaturas foi o estrondo mais bonito que ouvi nos últimos 8 meses. Dr. Mendes recolheu as vias com aquela precisão cirúrgica de quem lida com o futuro e as desgraças das pessoas todos os dias. Ele me entregou a minha cópia dentro de uma pasta de plástico azul, fria, lisa e brilhante. O peso daquele único papel na minha bolsa de couro mudava completamente o meu andar. Não era mais a caminhada de uma velha cansada, oprimida pelas bordas da própria sala, mas o passo firme de quem carrega a própria alforria nas mãos. Agradeci com um aperto de mão seco e saí da sala. Desci pelo elevador sentindo o cheiro de cera do prédio comercial sumir à medida que a rua me recebia de volta. O sol já começava a baixar por trás dos prédios altos, pintando as nuvens de um laranja forte que ardia nos olhos e marcava o fim do expediente da cidade. Decidi não voltar direto para o cativeiro que minha própria casa havia se tornado.
Atravessei 2 ruas de paralelepípedos irregulares até chegar à calçada de ladrilhos vermelhos da casa de Lourdes. Nós chegamos a este bairro na mesma época, quando as ruas ainda eram de terra batida e os padeiros entregavam o pão de charrete nas manhãs de domingo. Lourdes estava no portão baixo de ferro, segurando uma mangueira verde gasta, molhando as enormes samambaias que despencavam do muro de tijolos aparentes. Ela usava um vestido estampado desbotado pelo sol e tinha os óculos pendurados no pescoço por uma cordinha de miçangas coloridas que a neta havia feito. Quando me viu, ela fechou a torneira de latão. A água parou de bater nas folhas com aquele barulho relaxante. Ela me conhecia pelo jeito de pisar na calçada. Sabia que eu não saía de tarde com roupa de banco sem ter um motivo muito sério. Limpou as mãos molhadas em um pano de prato xadrez que trazia no ombro e destrancou o portão com pressa. Entrei no quintal dela. Cheirava a terra molhada, manjericão e hortelã fresca, um cheiro de casa de verdade, de vida cuidada com as próprias mãos e com paciência. Sentamos nas cadeiras de fio de plástico na varanda de piso encerado. Lourdes não me ofereceu café nem água. Ela não fez cerimônia. Olhou direto para a minha bolsa, sabendo exatamente de onde eu vinha. "Você fez o que a gente conversou na terça passada?" ela perguntou. A voz de Lourdes era grossa, calejada, de quem deu aula para o primário a vida inteira e aprendeu a falar para ser ouvida no meio da bagunça de 30 crianças. Assinei, respondi, abrindo o zíper de metal da bolsa e mostrando a ponta da pasta azul. O usufruto exclusivo está ativado e garantido. Eles têm exatamente 30 dias a partir do momento em que o papel chegar nas mãos deles. E eu não vou entregar na mão. O oficial do cartório vai bater lá, com aviso de recebimento. Silvio estaria muito orgulhoso de você, Irene. Ele sabia que o Bruno era frouxo. O menino nasceu com a espinha de gelatina, não aguenta um vento mais forte que já enverga para o lado de quem grita mais alto. E essa mulherzinha que ele arrumou, Deus me perdoe, mas aquela ali tem veneno puro na ponta da língua. Entreguei para ela. Guarda isso para mim, escondido nas suas coisas. Se eles tentarem revirar as minhas gavetas e derem sumiço nos meus papéis oficiais, eu preciso que você tenha a prova intacta. Eles acham que eu sou só uma velha caduca que vai aceitar ser escorraçada para um asilo qualquer. E se precisarem de testemunha de como eles te tratam, eu vou junto no juiz, sento na frente dele e conto tudo. Eu escuto os gritos dela daqui do meu quintal, Irene. Ontem mesmo ela estava reclamando do cheiro do seu sabonete, berrando no corredor. Mas antes de seguir o caminho para casa, fiz um desvio. Precisei subir 3 quarteirões íngremes até a loja de ferragens do seu Mário, a mais antiga da região. O lugar era escuro, cheirando a graxa pesada, pregos enferrujados, solvente e borracha nova. Mário estava atrás do balcão, um lápis gasto atrás da orelha, anotando números miúdos em um caderninho de capa preta. Ele levantou os olhos, ajeitou os óculos na ponta do nariz e sorriu, mostrando a velha falha no dente da frente. Dona Irene, quanto tempo não vejo a senhora por aqui? O que a senhora manda hoje? Broca fina, parafuso pequeno, verniz especial para os seus papéis velhos? Daqueles de latão maciço, difíceis de serrar. E uma fechadura nova, completa, de porta de madeira pesada. Para pronta entrega. Quero levar agora. Ele sumiu no fundo sombrio da loja e voltou com uma caixa amarela desbotada e um cadeado dourado que mal cabia na palma da minha mão, pesado como uma pedra de tropeço. Paguei em dinheiro trocado, contando as notas sobre o balcão. Guardei o metal frio na bolsa, espremido ao lado da pasta azul. O caminho de volta foi rápido, impulsionado por uma energia que eu não sentia há anos. Quando coloquei a minha chave na fechadura da porta da frente, o sol já tinha sumido por completo, deixando apenas um rastro roxo no céu. A casa estava com todas as luzes acesas, gastando uma energia elétrica que eles não ajudavam a pagar há meses. Assim que empurrei a porta, o cheiro de gordura frita e alho queimado bateu no meu rosto com violência. Caminhei em linha reta até a cozinha. A cena era quase cômica de tão previsível e patética. Vanessa estava em pé, de braços cruzados, encarando com nojo uma frigideira onde pedaços de frango espirravam óleo escuro para todos os lados,
sujando os azulejos brancos que eu costumava esfregar com escova de dentes todo fim de semana. Bruno estava sentado na ponta da mesa, com os cotovelos apoiados na minha toalha de renda engomada, mexendo no celular de cabeça baixa. Quando entrei, o barulho do salto da minha sapatilha de couro chamou a atenção deles. Vanessa virou o rosto na minha direção. A maquiagem dela já estava borrada sob os olhos e o cabelo preso de qualquer jeito no topo da cabeça. "Aonde a senhora foi parar?" ela perguntou, o tom de voz escorregando rapidamente do deboche acostumado para a cobrança descarada. "Sumiu a tarde toda sem avisar. Não deixou a comida pronta nas panelas. O Bruno está morto de fome depois de passar o dia mandando currículo e eu tive que descongelar essa porcaria desse frango duro de última hora." Olhei para o meu filho, que rapidamente baixou os olhos de volta para a tela luminosa do aparelho, fingindo que não estava ouvindo a esposa falar comigo como se eu fosse uma empregada insubordinada que chegou atrasada no turno. "Eu saí para resolver pendências da casa", respondi, a voz perfeitamente nivelada, sem subir um único tom, mantendo o controle da minha respiração. "E as minhas panelas de fundo triplo não servem para fritura de imersão, Vanessa. Vai estragar o teflon e queimar o aço. Admita de uma vez por todas. Hoje mesmo eu tropecei naquele tapete ridículo e poeirento da sala e quase torci o meu pé. Isso aqui é um perigo constante. A gente precisa vender esse entulho velho todo e modernizar o espaço urgente. Ou melhor, a gente precisa achar um lugar adequado para a senhora descansar e deixar a gente viver." Ela usava os termos bonitos e assépticos para esconder as intenções sujas. Descansar. Asilo. Depósito de velhos. Casa de repouso. Dei 2 passos firmes na direção dela. Vanessa recuou instintivamente, batendo a lombar na beirada da pia. Ela era muito mais alta do que eu, mas a covardia tem o poder de encolher as pessoas. "A única coisa que vai ser modernizada nesta casa hoje é a tranca do meu quarto de trabalho", falei, tirando o peso da bolsa do ombro. "A partir de manhã, ninguém entra naquelas 4 paredes além de mim." A Vanessa estava falando ontem mesmo de jogar aquelas mesas velhas, cheias de cupim fora, e montar o escritório novo dela lá. Fazer um estúdio de gravação claro para as roupas da loja. A senhora nem ganha dinheiro de verdade com esses papéis rasgados e mofados. Ele não apenas permitia o desrespeito calado, ele planejava o roubo ativamente. Ele concordava em transformar o ateliê, onde eu reconstruía a memória das famílias, em um cenário barato para as futilidades passageiras da esposa. Abri a bolsa ali mesmo, na frente dos dois. Tirei o cadeado de latão pesado e bati com ele em cima da mesa de madeira, bem ao lado da mão do meu filho. O barulho do metal bruto contra a madeira maciça fez os dois darem um pulo para trás. "O que é isso?" Vanessa perguntou, a voz afinando de repente, perdendo a arrogância. "Isso", eu disse, apontando para o objeto dourado que brilhava sob a luz fluorescente. "É o limite. Ninguém vai jogar as minhas mesas fora. Ninguém vai montar estúdio de gravação nenhum no meu espaço. E ninguém vai me mandar descansar antes da hora." Não esperei pela resposta estúpida que viria. Atravessei o corredor em passos duros. Fui direto para a porta do meu ateliê. A porta original de madeira possuía 2 trincos antigos por fora. Encaixei o cadeado nas argolas de metal que o próprio Silvio havia instalado anos atrás. Puxei a alça com força. O estalo seco do travamento soou como um tiro no corredor silencioso. Vanessa e Bruno tinham vindo atrás de mim. Ficaram parados a uns 3 metros de distância, olhando embasbacados para a porta trancada. "Você está completamente louca?" Vanessa gritou, perdendo a pose de boa moça preocupada. "Você está trancando a própria casa? Você não bate bem da cabeça. Bruno, fala com a sua mãe, ela está gagá de vez. E se tentarem forçar a madeira, eu chamo a polícia e registro queixa de invasão." Amanhã, o chaveiro chegaria às 8 em ponto, e a casa deixaria de ser o parquinho deles. O barulho agudo da broca de aço perfurando a madeira maciça cortou o silêncio da manhã exatamente às 8 horas em ponto. A vibração subiu pelas solas dos meus sapatos pretos enquanto eu observava Toninho trabalhar. Ele era o chaveiro do bairro desde que as ruas ao redor ainda eram iluminadas por postes de luz amarela, um homem atarracado, com mãos grossas manchadas de graxa crônica e um cinto de ferramentas de couro puído que cheirava a óleo de máquina.
À porta da frente da minha casa, uma peça imponente de peroba rosa que Silvio havia comprado em uma demolição no interior e lixado com as próprias mãos, estava aberta pela metade. Toninho retirava a fechadura antiga, aquela cujas chaves originais já haviam se desgastado com as décadas, e preparava o buraco para o cilindro novo e pesado que eu havia comprado na loja do seu Mário. Serragem fina e clara caía sobre o piso de ladrilhos da entrada, formando um pequeno monte de pó de madeira que cheirava a tempo guardado. Eu segurava uma xícara de café preto, sentindo o calor da porcelana nas palmas das mãos, observando cada movimento da chave de fenda. Não havia pressa no meu coração. Apenas o ritmo constante e metódico de quem sabe que o alicerce precisa ser reforçado antes da tempestade. O som da furadeira era ensurdecedor, ecoando pelo corredor comprido da casa como um alarme de incêndio. Não demorou mais do que 3 minutos para que o impacto arrancasse meus hóspedes da cama. A porta do quarto de hóspedes, que eles haviam transformado em um depósito bagunçado de roupas de grife e sapatos fora da caixa, foi escancarada com violência. Vanessa apareceu no corredor marchando a passos duros. Ela usava um hobby de seda sintética cor-de-rosa que escorregava por um dos ombros, os cabelos loiros descoloridos amassados de um lado só, formando um ninho desgrenhado. O rosto dela estava amassado pelo sono e a expressão era de pura fúria. Atrás dela, como uma sombra arrastada, vinha Bruno, vestindo uma camiseta amarrotada e esfregando os olhos inchados, tropeçando nos próprios chinelos. "Mas que inferno é esse logo de manhã cedo?" Vanessa gritou, tentando fazer a voz esganiçada sobrepujar o zumbido metálico da broca. Ela parou no meio da sala, cruzando os braços com força, encarando Toninho como se ele fosse um inseto que tivesse entrado pela janela. "Dá para desligar essa máquina de fazer barulho? Tem gente tentando dormir nesta casa." O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão suja, olhou para a minha nora de cima a baixo com a testa franzida e depois virou o rosto para mim, esperando a ordem de quem realmente pagava o seu salário. "Pode continuar o serviço, Toninho", eu disse, a voz calma e nivelada, bebendo um gole pequeno do meu café. O líquido desceu quente e amargo, exatamente como eu gostava. O buraco precisa ficar bem ajustado para a tranca não raspar. O cheiro do perfume doce e enjoativo que ela usava para dormir, uma essência de baunilha que embrulhava o meu estômago, invadiu o ar limpo da manhã. "Você enlouqueceu de vez, Irene?" Ela não me chamava mais de senhora. Não usava mais nenhuma máscara de falso respeito. A frustração estava derretendo o verniz barato da educação dela. Trocando fechadura sem avisar ninguém? Trancando porta de quarto com cadeado de armazém? Isso aqui está parecendo um presídio. Você está completamente descompensada. Senil. Bruno, olha para a sua mãe. Ela está perdendo o juízo. Eu falei para você que a cabeça dela já não estava boa. Na restauração de livros, quando alguém quer desvalorizar uma obra rara para comprá-la por migalhas, o primeiro passo é focar nos defeitos visíveis, apontar as manchas de oxidação, exagerar o desgaste da lombada, até convencer o dono de que aquilo é lixo. Vanessa estava fazendo a mesma coisa comigo. Ela precisava que eu fosse vista como louca para que a invasão dela parecesse um ato de cuidado. Não respondi. Apenas continuei olhando para a porta. Bruno murmurou algo ininteligível, coçando a nuca, sem coragem de me encarar diretamente ou de mandar a mulher calar a boca. A covardia dele já não me machucava. Era apenas um fato, como a gravidade ou a chuva. 10 minutos depois, Toninho terminou de apertar o último parafuso da placa de espelho da fechadura. Ele testou a maçaneta, que girou macia e silenciosa. Depois, inseriu a chave nova, girando-a 2 vezes para a esquerda. O trinco de aço maciço deslizou para fora com um clique pesado e definitivo. Era um som de segurança absoluta. "Serviço pronto, dona Irene", ele disse, recolhendo as chaves de fenda e o martelo para dentro da caixa de metal. Ficou firme que nem rocha. "Ninguém entra aqui sem a sua permissão, nem com pé de cabra." Tirei a carteira do bolso do meu avental e entreguei o dinheiro trocado a ele, acrescentando uma nota a mais, pelo incômodo do show que ele teve que presenciar. Toninho guardou o dinheiro, tocou a aba do boné desbotado e me lançou um olhar de cumplicidade silenciosa.
Ele conhecia o meu marido. Ele sabia quem nós éramos. Qualquer coisa, a senhora me grita, ele murmurou, passando por Vanessa sem olhar para ela, e saiu pelo portão da rua. Assim que a porta se fechou, Vanessa estendeu a mão na minha direção, a palma virada para cima, os dedos de unhas vermelhas esticados em um gesto de exigência imperiosa. Me dá a minha cópia, ela ordenou, o queixo empinado. Segurei o molho de chaves com força dentro do punho fechado. Olhei para a mão estendida dela, depois para o rosto manchado de maquiagem dormida. As chaves ficam comigo, respondi, minha voz não passando de um sussurro áspero. Eu sou a dona desta casa. Eu decido quem entra e quem sai. A gente tem que sair mais tarde para umas entrevistas, pois eu estou começando a descansar agora. Quando a gente voltar, eu vou ter uma conversa muito séria com um advogado sobre essa situação. Ela não pode trancar a gente para fora. Bateram a porta da frente com tanta força que os vidros das janelas tremeram em suas molduras de madeira. Girei a chave nova 2 vezes. A casa, finalmente, afundou em um silêncio absoluto. Respirei fundo. O ar parecia mais leve, como se uma névoa tóxica tivesse sido sugada para fora pelas frestas. Mas o estrago visual ainda estava lá. Fui até a área de serviço, enchi um balde de plástico com água morna, joguei uma medida farta de detergente de limão e peguei uma escova de cerdas duras. Voltei para a cozinha. O chão estava respingado da fritura desastrosa da noite anterior. A pia estava uma montanha de pratos com restos de comida ressecada. Ajoelhei-me no piso de cerâmica fria. Mergulhei a escova na água com sabão e comecei a esfregar os azulejos do chão. O movimento mecânico de vai e vem acalmava a minha mente. Na restauração, nós chamamos o processo de limpeza mecânica de higienização superficial. É o primeiro passo antes de intervir nas fibras do papel. Você tira a poeira, tira a sujeira que não pertence à obra original para poder enxergar o verdadeiro estado do documento. Eu estava fazendo exatamente isso com a minha casa. Esfreguei até a espuma branca ficar cinza. Esfreguei até o cheiro de óleo rançoso desaparecer, substituído pelo aroma cítrico do sabão. Lavei a louça deles. Não por submissão, mas porque eu precisava do meu espaço limpo para o que viria a seguir. Sequei cada prato, cada talher e guardei nos armários. Quando a cozinha voltou a brilhar sob a luz fluorescente, enxuguei as mãos no meu avental de lona crua e fui para a sala de estar. O sofá estava afundado onde eles costumavam se jogar. Em cima da mesa de centro de madeira entalhada, que Silvio passara 3 meses esculpindo, havia uma pilha de revistas de moda, canecas sujas de café e embalagens de biscoito vazias. Comecei a recolher o lixo. Levantei uma das revistas grossas e pesadas para limpar a poeira por baixo dela. Foi então que eu vi. Escondida embaixo das publicações brilhantes, havia uma pasta de papelão pardo, dessas que se compra em papelaria por moedas. Não era uma das minhas pastas de arquivo. A borda estava gasta, sinal de que vinha sendo manuseada com frequência. O nome de Vanessa estava escrito na etiqueta com a caligrafia redonda e infantil dela. Minha respiração parou por 1 segundo. A intuição de uma vida inteira, lidando com segredos alheios, me disse para não ignorar aquele objeto. Olhei para a porta da frente, trancada. Olhei para a janela. Estávamos só eu e o silêncio. Sentei-me na poltrona do meu marido, puxando-a de volta para o centro da sala, de onde nunca deveria ter saído. Coloquei a pasta sobre o colo. Abri a aba de papelão. Lá dentro, havia um pequeno maço de papéis impressos. Pareciam e-mails copiados e colados em um documento de texto, impressos na impressora que ficava no quarto deles. Coloquei meus óculos de leitura, ajustando a armação de tartaruga no nariz. O cabeçalho do primeiro e-mail trazia o nome de um escritório de advocacia especializado em direito de família. O assunto da mensagem fez meu estômago despencar como uma pedra atirada em um poço escuro. Consulta inicial, curatela e interdição de idoso. Procedimentos urgentes. Passei o dedo indicador sobre a linha de texto, sentindo o relevo da tinta preta no papel ofício barato. Comecei a ler a mensagem que a minha nora havia enviado 3 semanas atrás. O texto era frio, calculista e recheado de mentiras cirúrgicas. Ela descrevia a mãe do marido, eu,
como uma mulher que estava perdendo aceleradamente as faculdades mentais. Dizia que eu passava os dias trancada em um quarto escuro, brincando com lixo e papéis podres, recusando-me a socializar. Dizia que eu estava me tornando agressiva, escondendo objetos, inventando regras paranoicas sobre a casa. Mas o veneno real estava no terceiro parágrafo. Nós já moramos com ela para garantir sua segurança, Vanessa havia escrito. O imóvel é muito grande e perigoso para a condição dela. Gostaríamos de saber quais são os passos legais para obter um laudo psiquiátrico de incapacidade para que o meu marido possa assumir o controle dos bens. Nossa intenção é vender o casarão o mais rápido possível para custear uma clínica de repouso adequada para ela. Gravações de celular são muito úteis na construção da tese de demência senil, orientava o profissional. Eu não chorei. O choque inicial durou apenas os 3 segundos necessários para que o meu cérebro processasse a magnitude da traição. Não era apenas folga. Não era apenas falta de dinheiro temporária. Era um plano arquitetado de roubo de patrimônio e aniquilação de identidade. O silêncio do meu filho não era apenas covardia de quem não quer brigar com a esposa. Era a cumplicidade silenciosa de quem estava esperando a fruta cair podre do pé para abocanhar a herança antes da hora. Ele estava de acordo. Ele sabia. A palavra senil, que ela havia gritado no corredor horas antes, não foi um xingamento jogado ao vento. Foi uma tentativa de me provocar, de me fazer perder a compostura na frente do chaveiro, para ter uma testemunha da minha suposta agressividade. Fechei a pasta lentamente. O som do papelão dobrando soou alto na sala vazia. A dor aguda no meu peito transformou-se rapidamente em um gelo sólido, uma frieza racional que tomou conta das minhas veias. Levantei-me da poltrona. Levei a pasta comigo, marchando pelo corredor até a porta do meu ateliê. Tirei a chave pequena do bolso, destranquei o cadeado pesado de latão e entrei no meu santuário. O cheiro de metilcelulose e couro antigo me abraçou como um velho amigo. Fui até a minha escrivaninha de carvalho. Abri a gaveta superior, onde guardava meus bisturis de precisão e as espátulas de osso. Coloquei a pasta de Vanessa ali dentro e tranquei a gaveta. Aquele papel era a prova da má-fé dela. E na restauração, quando você identifica o foco do fungo, você não tenta conviver com ele. Você isola o documento, aplica a química necessária e corta a contaminação pela raiz, sem misericórdia. Olhei para o relógio na parede de gesso. Eram quase 11 da manhã. O documento que eu havia assinado no escritório do Dr. Mendes ontem já devia estar nas mãos do oficial do cartório. O aviso de recebimento com o mandado de desocupação de 30 dias estava a caminho. Mas agora, as regras do jogo haviam mudado. Sentei-me na minha cadeira ergonômica. Liguei a luminária de luz branca fria. Puxei um livro de registros do século XIX para perto de mim, peguei meu bisturi de lâmina número 11 e comecei a raspar delicadamente as impurezas de uma página amarelada. Minhas mãos estavam mais firmes do que nunca. Eles queriam que eu agisse como uma velha louca. Eu ia mostrar a eles a sanidade afiada de uma mulher que não tinha mais nada a perder. O som da lâmina de aço raspando a sujeira centenária do papel era o único relógio que eu precisava. O relógio de parede de gesso na minha sala de trabalho marcava 3h15 da tarde, mas o verdadeiro tempo escorria pela poeira fina que se acumulava na ponta do meu bisturi número 11. Trabalhei sem pausa durante horas. A cada movimento curto, firme e preciso, eu arrancava uma mancha escura de umidade que ameaçava corroer as bordas das palavras de um diário antigo. Na profissão de restauro, nós sabemos por experiência própria que a podridão nunca para sozinha. Se você não isolar a página e cortar o mal pela raiz, o fungo invisível devora o livro inteiro, até não sobrar nada além de pó e lamento. Na vida, eu estava aprendendo da pior forma possível que a regra de sobrevivência era exatamente a mesma. A traição de um filho não nasce num grito repentino. Ela cresce no silêncio, naquilo que ele escolhe não defender dia após dia. Pousei a ferramenta de metal sobre a base verde de corte com extremo cuidado, certificando-me de não arranhar a mesa de madeira, quando o som estridente da campainha quebrou a quietude pesada da casa. Não era um toque longo e impaciente de quem tem pressa fútil, mas 2 batidas curtas, espaçadas e formais.
Tirei os meus óculos de leitura de armação de tartaruga, limpei as mãos sujas de pó no meu avental de lona crua e caminhei pelo corredor comprido com a espinha reta e o queixo erguido. A luz alaranjada da tarde entrava forte pelas janelas da sala de estar, iluminando o chão de cerâmica limpo que eu havia esfregado até os joelhos doerem horas antes. Através do vidro fosco e texturizado da porta da frente da varanda, vi a silhueta embaçada de um homem vestido com uma camisa social clara. Destranquei a fechadura nova, sentindo o cilindro pesado de aço girar sob os meus dedos com uma suavidade perfeita, e abri a pesada porta de peroba rosa. Um rapaz jovem, segurando uma prancheta de madeira com o brasão oficial do cartório de registro de imóveis preso no topo e um envelope pardo grosso nas mãos, me olhou com um distanciamento carregado de profissionalismo. Boa tarde. Aqui é a residência da senhora Irene Vasconcelos? Ele perguntou, consultando o papel preso na prancheta. Sou eu mesma, respondi, mantendo a porta aberta apenas o limite do meu corpo, o suficiente para conversar com ele na varanda sem convidá-lo a entrar. Dona Irene, eu tenho uma notificação extrajudicial com aviso de recebimento formal para entregar em mãos aos senhores Bruno Vasconcelos e Vanessa Alcântara. Por acaso eles se encontram no imóvel no momento para assinar? Eles vinham subindo a ladeira carregando 4 sacolas de papel brilhante de uma loja de departamentos muito cara do shopping center da Zona Sul. O dinheiro para ajudar na conta de luz atrasada ou na feira da semana não existia há 8 meses, mas o limite do cartão de crédito para futilidades e roupas de grife parecia ser um poço infinito. Quando Vanessa levantou o rosto coberto por óculos escuros imensos e me viu parada na soleira da porta conversando com um estranho engravatado, a expressão dela se contorceu em desgosto imediato. Ela marchou até os degraus da varanda, jogando as sacolas de compras no chão de cimento queimado sem o menor cuidado ou delicadeza. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, a voz estridente e anasalada, cortando o ar quente da tarde como uma faca cega. Ela olhou para o miolo brilhante da fechadura nova, instalada na madeira antiga, e os olhos dela faiscaram de ódio. Você trocou mesmo a droga da fechadura. Nós tentamos abrir o portão lateral com a chave velha, e o trinco simplesmente não girou. Nós ficamos plantados na rua debaixo desse sol escaldante que nem 2 idiotas até o vizinho do número 70 passar e avisar que o portão principal estava destrancado. Você é completamente louca de fazer isso com a gente? Estes são os moradores que o senhor procura, eu disse com a voz mansa e inabalável, apontando levemente com a cabeça na direção dos dois. Pode fazer a entrega da notificação. Ele desceu 2 degraus e estendeu a prancheta de madeira na direção de Bruno, que havia parado no pé da escada da varanda, pálido, ofegante e completamente confuso com a situação inesperada. Senhor Bruno Vasconcelos, preciso que o senhor assine o seu nome legível aqui nesta primeira linha, e a sua esposa logo abaixo no segundo campo. É uma notificação oficial de desocupação de imóvel por reversão imediata de posse e ativação de usufruto vitalício e exclusivo. O olhar dele era exatamente o mesmo do menino de 10 anos de idade que quebrava um vaso caro na sala de visitas e esperava em silêncio que eu limpasse os cacos de vidro antes que o pai chegasse do trabalho. Mas o tempo das concessões havia acabado para sempre. Eu não estava mais recolhendo cacos para proteger os erros dele. Desocupação? Vanessa gritou a plenos pulmões, arrancando o envelope pardo da mão do rapaz com tanta força que quase rasgou a lateral do papel. Que palhaçada absurda é essa? Nós moramos aqui. Nós temos o nosso endereço fixo aqui. Esta casa enorme é do meu marido também. É a herança legítima do pai dele. A partir da assinatura destas vias, o prazo legal e inadiável de 30 dias começa a correr oficialmente. Vanessa hesitou por longos segundos, os dentes trincados fazendo o maxilar estalar de tensão, mas a presença física de uma autoridade do cartório a obrigou a ceder à formalidade exigida. Ela assinou com uma fúria cega, a ponta da caneta quase furando a folha branca da prancheta. O rapaz pegou o material de volta, conferiu as assinaturas, agradeceu com um aceno rápido e educado de cabeça, virou as costas e desceu a rua apressado, querendo colocar a maior distância possível daquela tempestade doméstica iminente. Ficamos os 3 sozinhos na varanda estreita.
O vento quente e seco do final da tarde balançava as folhas imensas da mangueira do quintal, fazendo um som de sussurro constante que preenchia o vazio. Vanessa rasgou a ponta do envelope com os próprios dentes, cuspindo o pedaço de papel no chão. Puxou violentamente as folhas impressas em papel timbrado com a marca d'água inconfundível do escritório do Dr. Mendes. Os olhos dela corriam desesperados pelas linhas jurídicas apertadas, saltando de parágrafo em parágrafo em busca de uma brecha salvadora. A cada segundo de leitura, a respiração dela ficava mais pesada, o peito subindo e descendo debaixo da blusa de seda nova que ela acabara de comprar com um dinheiro que não tinha. Cláusula de usufruto irrevogável. Ela leu em voz alta, a voz falhando e tremendo de indignação pura. Quebra de convivência pacífica. Prazo inadiável de 30 dias para desocupação total sob pena de uso de força policial. Ela abaixou os papéis na altura da cintura, amassando as bordas brancas com os dedos apertados até as juntas das mãos ficarem brancas. Você foi ao advogado pelas nossas costas. Você assinou a casa inteira para você. Eu apenas ativei a proteção legal que nós dois deixamos preparada para o fatídico dia em que a ganância de vocês falasse muito mais alto que o mínimo de respeito. A gente não tem dinheiro guardado para pagar os meses de depósito de um aluguel agora. Eu ainda não arrumei um emprego fixo. A senhora vai ter coragem de jogar o seu próprio filho na rua da amargura? O filho que eu criei com suor teria vergonha na cara de deixar a mãe ser tratada como um estorvo inútil e fedorento dentro da própria casa. Respondi, sentindo um gelo paralisante tomar conta das minhas cordas vocais. O homem adulto que está na minha frente agora é apenas um hóspede folgado que passou de todos os limites aceitáveis. Ela jogou os papéis oficiais do cartório no chão sujo da varanda. Você acha mesmo que ganhou, sua velha estúpida? Ela avançou como um animal acuado, subindo os degraus e parando a 1 palmo de distância do meu rosto. O cheiro doce de baunilha sintética misturado com o suor da rua me deu fortes náuseas. Você acha que um papelzinho inútil de cartório vai me tirar de dentro do meu quarto? Nós não vamos a lugar nenhum. Você não tem capacidade mental para assinar documento jurídico nenhum sozinha. Você está completamente caduca. Nós vamos contestar essa palhaçada amanhã mesmo na mesa do juiz. Você passa o dia inteiro trancada naquele quarto cheirando a mofo e a cola, trocando fechadura de porta de madrugada, inventando história de perseguição. Você está completamente senil. Nós vamos chamar um médico psiquiatra urgente. Vamos te interditar no tribunal e internar você numa clínica de repouso fechada antes mesmo que esse maldito prazo de 30 dias acabe. E aí, dona Irene, adivinha quem vai ser o tutor legal e absoluto de tudo isso aqui? O silêncio é a lona limpa, onde o escândalo alheio se pinta por inteiro, revelando todas as cores da sua própria miséria moral. Girei nos calcanhares com uma lentidão fria e calculada. Deixei a porta da frente totalmente aberta, ignorando solenemente os gritos dela, e caminhei pelo corredor central da casa. Aonde você pensa que vai? Ela berrou a plenos pulmões, marchando furiosa atrás de mim, pisando duro no assoalho de madeira envernizada. Bruno vinha logo atrás, murmurando pedidos baixos para ela se acalmar, inútil e covarde como sempre foi. Não vira as costas para mim quando eu estiver falando. Eu estou falando com você, Irene. Fui direto até a minha escrivaninha de carvalho, destranquei a primeira gaveta do lado direito e retirei a pasta de papelão pardo gasta que eu havia encontrado escondida debaixo das revistas de moda dela mais cedo. Voltei para o corredor bem iluminado. Vanessa estava parada exatamente no batente da porta da sala, com os braços cruzados firmemente sobre o peito, ostentando um sorriso torto de triunfo antecipado. Absolutamente certa de que as suas ameaças de internação forçada haviam me colocado no meu devido lugar de submissão e medo. Parei a pouco menos de 1 metro de distância dela. Segurei a pasta parda com as 2 mãos firmes. Senil! Eu repeti a palavra dela, provando o som duro das sílabas no ar pesado. Uma palavra muito curiosa e conveniente para quem lavou a sujeira de gordura do seu fogão até a noite passada. O sorriso cínico de Vanessa desapareceu em uma fração de segundo. Os braços dela descruzaram lentamente, caindo pesados e inertes ao longo do corpo. A arrogância agressiva derreteu por completo, substituída por um choque puro, frio
e paralisante. Ela reconheceu instantaneamente a própria caligrafia redonda e infantil na etiqueta branca da pasta. Reconheceu o cabeçalho impresso do escritório de advocacia especializado em direito de família, no topo da primeira folha de papel. Você mexeu nas minhas coisas no meu quarto, ela gaguejou, a voz sumindo em um sussurro aterrorizado e falho. Eu limpei a minha mesa de centro na minha sala. Eu corrigi, com uma frieza cortante que não admitia réplica. E simplesmente encontrei o lixo tóxico que você deixou escondido debaixo das suas revistas. Consulta inicial para interdição de idoso. Eu li o assunto do primeiro e-mail em voz alta, a minha voz cortando o silêncio fúnebre da casa com a mesma precisão que o meu bisturi cortava um papel podre. Procedimentos legais urgentes. Provocar episódios de descontrole emocional. Gravar atitudes agressivas com o celular. Por favor, não é nada disso que a senhora está pensando. Bruno tentou se justificar, a voz embargada pelo pânico crescente, dando um passo trêmulo na minha direção com as mãos suplicantes erguidas. A gente só estava muito preocupado com a sua saúde. A Vanessa achou que foi uma ordem baixa, ríspida e absoluta, que carregava o peso incontestável de 30 anos de autoridade materna. Ele congelou no mesmo lugar, encolhendo os ombros como um cão castigado. Voltei meu olhar implacável para Vanessa. Ela estava petrificada, os olhos vagando de um lado para o outro em busca de uma saída lógica que simplesmente não existia. Você queria provas documentadas da minha agressividade. Queria que eu perdesse a razão e gritasse. Queria que eu quebrasse os móveis para você filmar no seu celular moderno e me jogar como lixo num depósito de velhos. Falei, dando um passo lento e pesado na direção dela. Ela recuou instintivamente até bater as costas na parede do corredor. Mas a única pessoa que está gritando histericamente nesta casa é você. A única pessoa que está perdendo o controle e a compostura é você. Eu posso dizer que você invadiu a minha privacidade à força. O documento original, impresso do seu próprio arquivo e com todo o rastreio eletrônico da mensagem, foi entregue hoje bem cedo nas mãos do Dr. Mendes. E pode ter certeza absoluta de que ele não guardou esse papel na gaveta do escritório. Às 10 horas da manhã de hoje, o meu advogado protocolou uma queixa-crime preventiva e formal na Delegacia de Proteção ao Idoso por tentativa de estelionato patrimonial, fraude qualificada e violência psicológica continuada. Ele anexou todas as cópias autenticadas desses e-mails. Ele anexou o depoimento assinado da Lourdes, que ouviu perfeitamente os seus gritos abusivos de ontem do quintal dela, e o testemunho registrado do chaveiro Toninho, que presenciou o seu descontrole e os seus xingamentos absurdos esta manhã. A mulher envelhecida que eles julgavam ser apenas uma mobília velha, cansada e inútil, havia montado um tabuleiro de xadrez impecável e dado o xeque-mate fulminante antes mesmo que eles percebessem que o jogo tinha começado. Se você tentar me interditar de qualquer forma, Vanessa, continuei, a voz perfeitamente nivelada, sem demonstrar um pingo de piedade pela destruição nos olhos dela. Se você tentar abrir a boca para um juiz e alegar que eu estou caduca, ele vai olhar para esses e-mails impressos e ver a premeditação cristalina do seu golpe sujo. E não é de uma clínica de repouso confortável que você vai precisar se defender. É de uma cela de cadeia. O cartório deu o prazo de 30 dias legais para vocês saírem por bem, falei, ajeitando o cós do meu avental e virando as costas para os dois de forma definitiva, caminhando de volta para o meu refúgio. Mas, considerando as provas irrefutáveis que eu tenho e que a presença de vocês agora constitui uma ameaça formal e registrada à minha integridade física e moral, eu sugiro fortemente que comecem a fazer essas sacolas virarem malas agora mesmo. Caminhei até a minha cadeira ergonômica. Sentei-me diante da escrivaninha de carvalho e liguei a luminária de luz branca fria. Ajeitei os meus óculos de leitura de armação de tartaruga sobre o nariz. O silêncio dentro daquelas 4 paredes era o meu santuário particular. Mas além da porta, a casa inteira começou a desmoronar em um caos ruidoso e patético. O som da derrota tem uma acústica muito peculiar. Não é grandioso nem dramático.
É feito de passos apressados e desajeitados, de rodinhas de malas de plástico duro batendo desesperadamente contra o rejunte do piso de cerâmica, de gavetas sendo puxadas com tanta força que os trilhos de metal rangem em protesto. Através da espessura da madeira da minha porta, eu escutava o desespero cru se desenrolando no quarto de hóspedes. Vanessa não gritava mais insultos arrogantes. Ela chorava. Era um choro compulsivo, anasalado, intercalado por xingamentos sussurrados e murmúrios histéricos. Ela jogava cabides no chão, atirava sapatos contra as paredes e praguejava contra a própria sorte. Bruno, o homem que havia passado os últimos 8 meses mudo enquanto a esposa tentava apagar a minha existência, agora tentava inutilmente acalmá-la com frases feitas e desculpas esfarrapadas. Eu ouvia a voz dele, embargada e trêmula, pedindo que ela fizesse menos barulho, implorando para que ela não esquecesse os frascos de perfume no banheiro. O medo da cadeia, a ameaça palpável de uma investigação criminal por estelionato e abuso de incapaz, havia arrancado as garras daquela mulher e quebrado a espinha já frágil do meu filho. Eles não estavam apenas fazendo as malas, eles estavam fugindo de uma cena de crime antes que a sirene tocasse na esquina. Enquanto o frenesi acontecia no outro cômodo, eu puxei para perto de mim uma certidão de casamento datada de 1924. O documento estava severamente comprometido por manchas de fita adesiva antiga, aquela cola ácida e amarelada que as pessoas usam achando que estão consertando um rasgo, quando na verdade estão envenenando as fibras do papel. Peguei um cotonete longo de madeira, mergulhei a ponta de algodão em uma solução controlada de solvente químico e comecei a aplicar a umidade exatamente sobre a borda da fita velha. O trabalho exigia paciência absoluta. A química precisa de tempo para amolecer a cola podre antes que o bisturi possa levantar a película sem rasgar a história por baixo. Eu tinha todo o tempo do mundo. O processo de fuga deles durou exatas 3 horas e 14 minutos. O sol já havia despencado no horizonte, mergulhando a rua em uma escuridão manchada apenas pelos postes de luz amarela, quando o barulho das malas arrastadas finalmente cruzou a sala de estar em direção ao hall de entrada. A porta da frente, aquela mesma porta na qual o chaveiro Toninho havia instalado o cilindro novo de aço maciço pela manhã, foi aberta e fechada com um estrondo oco. Em seguida, o portão de ferro da rua rangeu nos trilhos enferrujados e bateu com força, ecoando pelo quarteirão. Tirei os óculos, pousei o bisturi na base verde de corte e me levantei. Caminhei pelo corredor e parei no centro da sala de estar. A casa estava vazia. O silêncio que se instalou não era mais aquele silêncio denso e opressivo de quem prende a respiração para evitar uma briga. Era um silêncio limpo. O arrepio do vento noturno entrava pelas frestas das janelas, varrendo a atmosfera viciada. Fui até o quarto de hóspedes e acendi a luz do teto. O cenário era de terra arrasada. O chão estava forrado de caixas de sapatos vazias, etiquetas de roupas caras rasgadas, cabides de plástico retorcidos e chumaços de algodão sujos de maquiagem. A cama estava desfeita, os lençóis embolados e atirados de qualquer jeito. O cheiro enjoativo de baunilha sintética, misturado com flores artificiais, pairava no ar como uma nuvem tóxica estagnada. Não perdi um único segundo lamentando a bagunça. Fui até a área de serviço, peguei um rolo de sacos de lixo pretos e grossos, um balde com água e desinfetante de pinho e voltei para o quarto. Comecei recolhendo o lixo com as próprias mãos. Joguei fora as revistas de moda deixadas para trás, os frascos vazios de cosméticos, os recibos amassados de compras fúteis. Abri as 2 janelas do cômodo de par em par, deixando o vento frio da noite arrancar o perfume barato das paredes. Esfreguei o piso de madeira com um pano úmido até sentir o cheiro natural da cera antiga voltar a dominar o ambiente. Na manhã seguinte, a minha verdadeira retomada começou. Desci as canecas grossas e ridículas com frases motivacionais em inglês que Vanessa havia enfiado no armário. Atirei todas elas dentro de uma caixa de papelão e deixei na calçada para o caminhão de coleta levar. Peguei o meu banquinho de madeira, subi com firmeza e resgatei as minhas xícaras de porcelana fina, a herança intocável da minha avó. Lavei cada pires e cada xícara com água morna e sabão de coco, secando a louça com um pano de prato de algodão puro.
Coloquei-as de volta na prateleira mais acessível, exatamente onde Silvio e eu costumávamos deixá-las. Arrastei a televisão imensa de tela plana para o canto da sala, desconectando os fios pretos que pareciam cobras emaranhadas no rodapé. Com um esforço físico que fez os meus ombros arderem, empurrei a minha poltrona favorita de leitura de volta para o centro do tapete, alinhando os pés de madeira perfeitamente com a luz que entrava pela janela nas tardes de domingo. Os quadros abstratos e frios que ela havia pendurado no corredor foram arrancados dos pregos e jogados no lixo sem cerimônia. Nos mesmos pregos, recoloquei as fotografias da minha família. Pessoas reais, memórias reais, laços que o tempo construiu e que a arrogância não conseguiu apagar. 2 semanas se passaram nesse ritmo metódico de limpeza e restauração. A casa voltou a cheirar a café coado na hora, a cera de assoalho e a papel antigo. Foi em uma terça-feira de tarde quente que Lourdes apareceu no meu portão, trazendo uma forma de alumínio coberta com um pano de prato xadrez. O cheiro de bolo de fubá recém-assado invadiu a varanda quando eu abri a fechadura pesada para ela entrar. Sentamo-nos na mesa da cozinha. A toalha de renda branca estava impecável, sem manchas de gordura ou marcas de cotovelos desrespeitosos. Servi o café nas xícaras de porcelana da minha avó. Lourdes deu um gole demorado, suspirou satisfeita e acomodou os braços gordinhos sobre a mesa, os olhos miúdos brilhando com aquela fofoca justa que apenas as amigas de décadas sabem compartilhar. A sobrinha do seu Mário, aquele da loja de ferragens, trabalha na imobiliária lá do centro da cidade. Lourdes começou, cortando um pedaço generoso do bolo com a espátula de prata. Ela me contou hoje de manhã que assinou o contrato de locação do seu filho e daquela cascavel que ele chama de esposa. Eles não tinham fiador, e o nome da Vanessa estava sujo na praça por causa de uns empréstimos não pagos daquela loja de roupas falida dela. Eles tiveram que alugar uma kitnet de fundos, daquelas bem antigas e sem reforma, na parte baixa do bairro industrial, ela continuou, balançando a cabeça com uma ironia fina desenhada nos lábios. A menina da imobiliária disse que o lugar fica bem em cima de uma pastelaria que funciona de madrugada. As paredes do quarto deles não têm janela para a rua, só um basculante minúsculo que dá para o poço de ventilação do prédio. O lugar é úmido, escuro e cheira a mofo crônico e gordura velha 24 horas por dia. Aquela mulher, que torcia o nariz para o aroma limpo e digno da minha história, que me chamava de senil por preservar documentos antigos, agora passava as noites respirando o ar pesado de um cativeiro sujo e engordurado, sustentado pela própria incompetência e maldade. E o Bruno? Perguntei, a voz plana, sem carregar um único traço de pena maternal. O luto por aquele filho já havia sido processado e enterrado no dia em que ele abaixou a cabeça no corredor. O dinheiro da rescisão dele acabou na primeira semana, pagando o calção do buraco onde foram morar. Lourdes respondeu, limpando as migalhas do canto da boca com um guardanapo de papel. Ele teve que aceitar uma vaga de estoquista no supermercado atacadista da Avenida Marginal. Passa o dia inteiro carregando caixa de óleo de soja e saco de arroz nas costas, recebendo ordens de um gerente que tem metade da idade dele. A Vanessa passa os dias trancada na kitnet, com vergonha de sair na rua e ser vista pelas amigas ricas que ela costumava bancar. Ele confirmou que o boletim de ocorrência por tentativa de estelionato e abuso psicológico continuava ativo e anexado à medida cautelar. O advogado deles havia entrado em contato tentando um acordo extrajudicial esfarrapado para retirar a queixa, alegando mal-entendidos familiares. Mendes recusou imediatamente, com a minha autorização prévia. A ameaça do processo criminal pairava sobre a cabeça deles como uma guilhotina pronta para descer. Eles estavam proibidos de se aproximar da minha calçada, proibidos de ligar para o meu número, banidos para sempre da segurança e do conforto que tentaram roubar. Agradeci ao advogado. Desliguei o aparelho no gancho e caminhei lentamente de volta para o meu ateliê de restauração. A luz oblíqua do fim da tarde entrava pela janela basculante, criando um feixe dourado que iluminava as partículas de poeira flutuando no ar calmo. Sentei-me na minha cadeira de trabalho.
Sobre a base verde, descansava um diário com capa de couro do final do século XIX, o meu projeto atual. As páginas estavam ressecadas, quebradiças, ameaçando esfarelar ao menor toque desatento. Peguei um pincel de cerdas macias de pelo de Marta e comecei a varrer suavemente as impurezas da superfície da folha. A sujeira acumulada por anos de negligência se soltou, revelando a caligrafia forte e escura escrita com tinta ferrogálica por baixo do véu de poeira. Mergulhei a ponta da minha espátula de osso em um pote de pasta de amido de trigo, a cola natural que une sem destruir, que restaura sem apagar o passado. Apliquei uma camada translúcida e invisível sobre a fibra rompida do papel, colando um remendo de papel japonês ultra fino sobre a ferida da página. O rasgo sumiu, absorvido pela técnica precisa de quem não tem pressa e não aceita atalhos. Passei as pontas dos dedos sobre a superfície agora lisa e contínua. O cheiro de couro tratado, amido e celulose antiga encheu os meus pulmões com a promessa de permanência. A podridão havia sido cortada e extirpada da minha casa, e o que restou de pé era forte o suficiente para durar as próximas 100 vidas.